O texto ele é muito simples e assim eu serei fiel nessa simplicidade do Evangelho. Porém, eu quero aqui, pela graça de Cristo, trazer para vocês alguns conhecimentos históricos, teológicos, e também trazer para vocês uma curiosidade nesse texto que vamos ler, que não é encontrada em qualquer manuscrito ou em qualquer traduções bíblicas. O texto de 2 Lucas, capítulo de número 7, versículo de número 7. Lucas 7, 7. Diz assim a palavra do Senhor: por isso, eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda com uma palavra, o meu rapaz será curado. Eu vou ler de novo. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda com uma palavra, o meu rapaz será curado. Repita comigo. Uma palavra. Uma palavra. O meu rapaz será curado. Será curado. Repita comigo agora. Porém, manda. Com uma palavra. Repete, com uma palavra. Somente uma palavra. A palavra da verdade. Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. A palavra da verdade. A palavra que muda, a palavra que restaura, a palavra que modifica, a palavra que cura. É a tua palavra, não a minha, mas é a tua palavra. Ah, Espírito Santo de Deus, vem sobre nós através da tua palavra. E muda, Senhor, a nossa história, muda a nossa vida. Alimenta a nossa fé. Enriqueça, Senhor, o nosso conhecimento. Ah, Espírito Santo de Deus, traga, Senhor, aquilo que está oculto nas entrelinhas da tua palavra. Ah, Espírito Santo de Deus, nos revela o oculto e o escondido no nome de Jesus. Ensina-nos, Senhor, o verdadeiro caminho da poderosa e verdadeira adoração. Pois queremos ter uma intimidade contigo e eu aprendo. Para que eu possa ter intimidade contigo, eu preciso ter uma intimidade com a tua palavra. E Espírito Santo de Deus, estamos agora partindo para o ensinamento da tua palavra. Por isso, Pai, que eu diminua e que o Senhor cresça, que nada venha de mim mesmo, que tudo venha senão conforme o teu querer, o teu propósito e a tua vontade. Eu lhe peço graça, misericórdia sobre a minha vida, para que eu possa ser luz na vida dos meus irmãos. Para que esta palavra, que ela comece a operar primeiro em mim, ela também possa operar na vida dos meus irmãos que aqui estão presentes. Pai, que esta palavra, através deles, possa alcançar todos os seus familiares e os seus entes queridos. Que esta palavra possa nos motivar, nos encorajar, dando-nos, Senhor, a cada um de nós intrepidez, ousadia, encorajamento, domínio próprio, mansidão, coragem, para que possamos enfrentar o dia mau. Ah, Espírito Santo de Deus, no nome de Jesus, nos instrua neste momento, crendo que o Senhor está no meio de nós. Continue conosco, fique conosco. E desde já nós repreendemos todo espírito das trevas. Tudo aquilo, Pai, que vem de encontro à nossa mente para tirar a nossa atenção. Nós repreendemos toda a retaliação de Satanás e seus demônios. Por isso, Pai, fique à vontade no nosso meio. No nome do Pai, do Filho e do Teu Espírito Santo. E todo aquele que crê, diga amém. 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 Tome o seu assento, no nome de Jesus. Meus amados, o texto que hoje quero trazer à igreja, ele fala sobre um homem muito conhecido, ou de uma história muito conhecida, que é sobre o centurião, ou a cura do servo do centurião. O centurião de Cafarnaum é aquele mesmo jovem ou paralítico que nós conhecemos também, muito conhecido dos pregadores da teologia, que é o paralítico de Cafarnaum. Só que hoje, o que traz de interessante é que esse texto também você encontra ele no livro de Mateus. No Evangelho de Mateus, melhor dizendo,
você também o encontra. Mas nos parece muitas das vezes que quando vemos uma história, vemos uma passagem bíblica, tanto em Lucas, quanto em Mateus, quanto em João, não importa em qual dos evangelhos nós encontramos essa história, nos parece muitas das vezes que há uma contradição. Nos parece muitas das vezes que a Bíblia está entrando de forma contraditória com ela mesma. Olha para vocês verem como que Satanás ele é astuto e traiçoeiro. Você vai encontrar também no livro de Levi, conhecido por todos nós como Mateus, a mesma história do servo, do centurião de Cafarnaum. Você, ao ler no Evangelho de Mateus, você vai encontrar agora Mateus dizendo que o centurião ele foi até Jesus. Quando você agora lê o capítulo 7 de Mateus, de Lucas, a partir do versículo 1, você vai ver que agora Lucas está dizendo que o centurião mandou os teus servos ir até Jesus, porque ele não achava ser digno de se aproximar de Jesus. Parece contraditório, Mateus e Lucas, mas o interessante, meus amados, que eu quero que você entenda é que não existe contradição. Existe simplesmente uma visão literária de um texto. A Bíblia, ela não é inerrônea, ela é infalível, ela não falha. O que acontece é uma pluralidade de informações. E aqui você pega agora Mateus. Mateus ele é mais simples. Mateus ele é mais direto nos seus pontos. Quando você pega o Evangelho de Mateus, você vai ver Mateus rasgando direto ao assunto. Ou seja, para ele não acharia interessante contar que os servos do centurião de Cafarnaum foi até a Jesus, porque para ele entende que se o servo foi, aquele servo está representando o centurião. Então quem foi? Foi o centurião. Ele entende que o servo que foi representando o seu senhor era literalmente o seu senhor. Então ele não contou nessas riquezas de detalhe. Por isso eu quis trazer o Evangelho de Lucas, porque eu sou detalhista. Eu gosto desses detalhes que a Bíblia nos traz. Eu estou contando isso tudo antes para que vocês possam entender, e depois quando vocês estiverem lá no seu devocional, na sua intimidade, você não pensa que a Bíblia está errando, ou se alguém perguntar para você, mas eu já vi a mesma história contadas várias vezes nos evangelhos de forma diferente. Mas o sentido, a razão e o objetivo é a mesma. Porém, são escritores diferentes. Se a Elaine agora escrever um livro, por exemplo, sobre o Brasil, na sua ótica, na sua visão, vamos falar melhor do presidente. Você tem uma visão, eu sou brasileiro, estou aqui. Se eu também for escrever um livro sobre o presidente, eu vou ter uma outra visão. Talvez nós vamos chegar no finalzinho lá e chegar no mesmo ponto. Mas só que você tem uma visão e eu tenho outra visão. Por isso eu digo que a Bíblia ela é enriquecedora, ela tem uma pluralidade de conhecimentos e de informações que eu não posso deixar passar despercebido e deixar que Satanás lance seta de dúvida, achando que esta palavra não tem poder. Agora, a história bíblica diz que este homem é um centurião. Este homem ele não era israelita, Fernanda. Ele não era judeu, Lucas. Este homem agora, centurião de Cafarnaum, ele é agora um romano, um soldado romano. Centurião significa que ele tinha 100 soldados ao seu serviço. Por isso ele era um centurião. Centurião é quem agora tem debaixo da sua autorização ou do seu poder 100 homens. Aquele homem agora tem o poder de mandar em 100 homens, em 100 soldados. Este homem não é israelita, não é judeu, não é hebreu, não é um servo de Jesus, ele é um romano. O texto agora está falando para nós que este homem,
ele reconhece a autoridade de Cristo e o poder de Cristo de não se aproximar dele. O texto vai dizer que agora eu não sou digno de me aproximar de Jesus. Eu posso trazer para o dia de hoje dizendo o seguinte: eu não sou tão santo, eu não sou tão puro, eu sou pecador. Mas agora, a Bíblia diz que o véu foi rasgado de alto a baixo. Eu e vocês temos acesso livre para nos aproximar na presença de Deus. Porém, o que eu quero trazer para nós é que o fato do véu ter sido rasgado para que eu possa ter uma intimidade com Cristo não significa que eu tenho que me apresentar a Cristo de qualquer jeito. Este homem nos reflete a pararmos para pensar nisso. Ele agora um romano que não tinha agora uma vida com Cristo. Ele não jejuava, ele não pagava o preço, ele não ia à igreja. Ele não tinha uma vida de intimidade com Cristo e agora ele precisa de um milagre. E ele entende que ele não pode se aproximar de Deus porque ele é um pecador. Porque ele é falho. O contrário de hoje é que eu, como pecador, eu preciso de Cristo. Só que quando eu estou servindo a Cristo, quando eu estou me apresentando a Cristo, eu não posso me apresentar de qualquer forma. Eu preciso de Cristo para que Ele possa perdoar os meus pecados. E é somente através do sangue de Cristo que os pecados são perdoados. Não é o pastor que libera perdão de pecado, que determina se já está limpo, se não está limpo. Não é nada disso. Não é o padre, não é pastor. Quem perdoa pecado e quem liberta você daquela escravidão do pecado se chama sangue de Jesus, que tem poder. Amém. É somente o sangue de Jesus que perdoa pecado, que cura, que salva. Este homem agora entendendo isso, olha, eu não posso me apresentar a Cristo de qualquer jeito, então eu vou mandar os meus servos. Eu tenho 100 homens, eu tenho bastante homens que me servem, então eu vou pedir eles. Algumas traduções bíblicas agora vai dizer que era o servo de centurião que estava enfermo, acamado, paralisado. Algumas bíblias, igual a minha tradução, que aqui nós lemos, disse que era um rapaz, não disse que era servo. Algumas bíblias vocês vão encontrar rapaz. Por que eu estou dizendo isso? Porque na tradição original do aramaico, também no hebraico, a Bíblia vai mostrar para mim e para você, na tradução original, que não era um servo e nem um rapaz. Era o filho do centurião que estava acamado. Agora aquele homem que tem sobre a sua autoridade 100 homens, um homem que, porventura, ele poderia estar andando aí com a autorização de Roma, para cobrar impostos, para perseguir, para matar. Ele está agora diante de uma situação que ele talvez não esperava, de ter o seu filho acamado. O texto diz que agora este jovem está paralisado numa cama. O texto está dizendo para mim e para você que agora ele está literalmente paralisado, ele está travado numa cama, ele não consegue sair do lugar. Imagina um pai vendo o seu filho sofrer. Imagina agora o seu pai, um homem, guerreiro, soldado, sabendo que não adianta ter 100 homens debaixo da sua autorização ou do seu poder, se ele não consegue curar o seu filho, tirar o seu filho da cama. E naquela época não tinha um entendimento que talvez poderia ser algo simples, eu não sei. O texto não diz qual é a gravidade daquela paralisia. Mas naquela época nós não tínhamos a mesma medicina e a tecnologia que hoje nós temos. Talvez poderia simplesmente dar um remédio e ele sairia do lugar. Mas naquela época não tinha a medicina que hoje nós temos.
Eu não quero aqui dividir, como assim a pastora aí me disse, com parede e meia a glória de Deus com ninguém. Mas muitas das vezes Satanás começa a lançar seta na nossa mente dizendo, olha, era simplesmente uma paralisia pequena, nada demais. Talvez se eles levantassem aquele jovem e caminhassem com ele, ele começaria a andar, mas não é assim que funciona. Eu acredito na Bíblia, eu acredito na palavra que aquele menino estava paralisado. E aquele menino, ele era nada mais, nada menos do que o filho do centurião. Daquele grande soldado, daquele grande homem. Daquele cara que poderia ter enfrentado exércitos e mais exércitos, e agora estava limitado. Agora ele estava impossibilitado, sentindo talvez estéril, sem poder de fazer alguma coisa, incapaz. Eu fico agora imaginando como que ele se sentiu agora inválido. Eu não consigo fazer nada. O meu filho está acamado, o meu filho está prostrado. E ele agora manda os teus servos ir até Jesus. E Jesus para atentar o que aquelas pessoas estavam dizendo para ele. E Jesus disse, eu vou até a sua casa, eu vou até lá na casa do seu Senhor, eu vou até lá curar esse menino. Diz o texto que agora Jesus estava caminhando, se aproximando da casa do centurião, e ele manda os outros servos ir e falar, não, eu não sou digno que você nem entre na minha casa, debaixo do meu telhado. Eu não sou digno que você entre na minha casa. E já perto da casa, o centurião enviou-lhes amigos para lhe dizer, Senhor, não te incomoda, porque não sou digno que entres em minha casa. O centurião está dizendo agora que ele não é digno de receber Jesus dentro da sua própria casa. Para imaginar um homem que não tinha intimidade com Cristo, talvez não conhecia a Torá, um homem que não buscava ter ou ouvir a palavra de Deus, ele agora tem uma reverência, um temor e tremor que muitas das vezes nos falta. Aí a gente passa em cima das pessoas, nós pisamos em cima das pessoas, nós queremos conquistar de qualquer jeito, não importa o que o outro vai pensar, o que o outro está sentindo, e a gente começa a quebrar regras e princípios, até mesmo dentro de uma sociedade egoísta como nós estamos vivendo. Nós precisamos parar para tentar através da vida deste homem. Um homem, como eu disse para vocês no início, que não era um judeu nem israelita. Ele era agora um romano. Um homem que agora tem um temor e um tremor tão grande no seu coração, que ele diz agora, Jesus, não precisa vir na minha casa. Eu não sou digno que você entre. Agora entra o desfecho da mensagem. Agora entra aquilo que eu creio que é uma revelação de Deus para a minha vida e para a tua vida. O texto que lemos diz que agora ele manda os seus servos ir até Jesus e diz, olha, eu não sou digno que você entre na minha casa. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Aquele homem que não tinha intimidade com Cristo, um relacionamento com Cristo, ele já tinha ouvido falar que Jesus, com uma palavra, ele curava uma pessoa, ele salvava uma pessoa, ele modificava a vida de uma pessoa, ele fazia com que o morto ressuscitasse, com que aquele que estava leproso ficasse limpo, simplesmente através de uma palavra. Aquele homem agora mostra para mim e para você o tanto de um tamanho de uma fé pode fazer a diferença na vida de um cristão. O tanto quanto um posicionamento certo diante das coisas de Deus faz com que a minha vida mude.
quando eu estou com Cristo. Por isso você vai ver dentro da igreja crente próspero, crente pobre, crente bem, crente mal, todo mundo vivendo uma oscilação. As coisas de Deus não são boas, perfeitas e agradáveis para nós. Nós não estamos buscando caminhar na perfeição de Cristo, porque assim como Ele é perfeito, eu tento caminhar nessa perfeição. Então por que tanto sofrimento? Por que tanta perseguição? Por que tanta coisa ruim? Esse homem mostra para mim e para você que mesmo aqueles que não têm uma vida com Cristo lá fora, mesmo aqueles que não têm intimidade com Cristo lá fora, mas têm um respeito, têm fé e acredita nesta palavra, a vida deles são diferentes da nossa. Glória a Deus, aleluia, Jesus. A pessoa não vai na igreja, Olésio. A pessoa não jejua, não paga o preço. Mas a pessoa, ela tem 3 características na vida dela. Ela tem fé, ela crê na palavra e ela tem respeito à pessoa de Cristo. A vida dela é diferente. Eu preciso de ter essas características na minha vida. Respeito a Cristo, dizendo: olha, eu não sou digno que você entre na minha casa, mas se o Senhor quiser, eis-me aqui, envia-me a mim. Se tu quiseres, entra e fique à vontade. Amém, Jesus. Mas não, eu sou pecador, eu sou falho, eu continuo vivendo uma vida pecaminosa e fico querendo: oh, aleluia, glória a Deus, vem, entra na minha casa. Sua casa está toda suja. Deus não habita em casa suja. Deus não habita num lugar onde joga 2 tipos de água. Ele não é Senhor se você tem outro Senhor. Ele não divide. Ele é um Deus, vamos dizer assim, que tem ciúme dos seus filhos. Ele não divide seus filhos com mais ninguém. Então ele quer ser seu pai, o seu único pai. E muitas das vezes a gente tem dado a nossa paternidade a tantas outras coisas. Nós temos temos dado a nossa paternidade, dar esse título de paterno ou de pai a tantas outras coisas, a tantas outras pessoas. E na verdade, ele é o nosso único pai. Este homem romano que não tem uma intimidade com Cristo, ele enxerga isso. Ele agora tem respeito, tem fé e acredita na palavra, porque ele está dizendo agora: por isso eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo, porém manda com uma palavra, o meu rapaz será curado. Preste atenção. Naquela época, tinha um entendimento que os profetas, ao profetizar, ou determinar uma cura, eles tinham que estar presente. Vocês vão ver que em todas as Sagradas Escrituras, os profetas, quando iam fazer usados por Deus para fazer um milagre transcendental, sobrenatural, eles tinham que estar presentes e tocar na pessoa. Não adiantava levar só o cajado. Ele tinha que estar presente, ele precisava até muitas das vezes tocar no morto para ressuscitar. Este homem, e torno a repetir, que não frequenta a igreja, que é um romano, ele agora está dizendo para mim e para você: olha, eu tenho mais fé que você. Eu estou dizendo para Cristo que ele não precisa nem entrar na minha casa. Simplesmente dele abrir a boca e falar que o meu filho vai ser curado, meu filho vai ser curado. Aleluia, glória. Eu não preciso nem que Jesus entre aqui, porque eu sei que se ele falar lá, as coisas vão acontecer, porque eu creio no poder da palavra de Deus. Mas eu não. Eu preciso ir na sua casa, eu preciso tocar, eu preciso orar. Deus não precisa disso. Ele é onipresente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. E este homem romano está trazendo para mim e para você: olha o tamanho da fé deste homem. E abre um parênteses. Uma coisa que nós temos que tomar muito cuidado. Infelizmente, muitas das vezes, para que a nossa fé venha a ser aguçada,
venha ser colocada em prática, precisa acontecer uma tragédia. Este homem, se o filho dele não tivesse acamado, paralisado, será que ele ia ter? Será que isso ia acontecer na vida dele, de estimular uma fé em dizer: Deus, Cristo, você não precisa nem ir na minha casa. Só de você falar aí mesmo que meu filho vai ser curado, ele vai ser curado lá. Será que ele teria esse entendimento? Muitas das vezes tem que acontecer algo de ruim na minha vida para que eu possa atentar para as coisas de Deus. O que eu estou querendo trazer para vocês hoje é que eu não preciso esperar a desgraça cair na minha vida, na minha casa, na minha família. Existe poder na palavra, e não na minha, mas na palavra de Deus. Que quando Ele falar, está curado, está curado. Está bem, está bem. Amém. O dinheiro vai chegar? Vai chegar. O dinheiro para pagar a conta vai chegar? Vai chegar. Aquele que estava agora alcoolizado, perdido nas drogas, vai ser curado e sarado, vai acontecer. E isso vai acontecer, só basta eu crer. Aquele que está perdido nas drogas, na prostituição, se Deus falar que ele está curado, está sarado, vai acontecer. Aleluia. É o poder da palavra. Mas em outras palavras, falando de palavra, esse homem está dizendo uma outra coisa, que às vezes passa despercebido. Ele está dizendo: olha, muitos estão dizendo que você não é filho de Deus. Muitos estão falando que você não é o Messias, que você não é enviado de Deus para nos libertar. Mas eu, mesmo sendo romano, eu, mesmo sendo pecador, eu acredito que você é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz. Você não precisa entrar na minha casa somente com uma palavra, o meu filho vai ser curado. Um romano falando isso, um homem que não é da igreja, está falando isso, mostrando para mim e para você. Tanto é que agora no versículo para frente, no versículo 9, ele diz o seguinte, parte B: afirmo, Jesus dizendo, afirmo-vos que nem mesmo em Israel, Israel o quê? A terra prometida do povo de Deus, os escolhidos de Deus. Jesus está falando o seguinte: afirmo a vocês que nem mesmo em Israel, eu afirmo a vocês que nem mesmo no meio do meu povo, eu afirmo a vocês que nem mesmo no meio da igreja, que está me louvando, está me adorando, está me buscando, eu afirmo a vocês que nem mesmo no meio do povo que eu vim para resgatá-los, eu vi ou achei uma fé como essa. Amém, Jesus, glória a Deus. Um romano, um cara que não tem intimidade com Deus, um cara que não tem nada de Deus. Agora a palavra do Senhor nos mostra através da vida deste homem que a minha vida não pode ser igual tem sido. Eu preciso melhorar, eu preciso colocar em prática a minha fé, eu preciso colocar em prática os ensinamentos das Sagradas Escrituras. Eu preciso crer que esta palavra tem poder, porque através deste homem que não tinha nada de Deus, ele teve uma fé ímpar, ele teve uma fé diferenciada, ele teve uma fé a ponto de crer que não precisava de Deus, através de Jesus, entrar na sua casa e tocar no seu filho para ele ser curado, simplesmente através de uma palavra. Eu quero que vocês saiam daqui hoje crendo que através da palavra genuína de Deus as coisas acontecem. Amém, Jesus, glória a Deus. Por isso eu tomo muito cuidado, por isso eu tenho muito cuidado em falar. É Deus que está me mandando fazer, é Deus que está me revelando. Deus falou comigo para falar isso com você. Eu tenho muito cuidado com isso. E todas as vezes que o Senhor assim nos usa, e assim usa outras pessoas para falar conosco, eu venho aqui nas Sagradas Escrituras e peço confirmação na sua palavra. Amém, Jesus. Eu tenho agora, neste momento,
que todos vocês conhecem muito bem, o que nós estamos vivendo no nosso ministério. Tantas pessoas falando tantas coisas. Hoje a pastora Amy me chamou ali no quarto, me contando